Bom dia! Hoje, então, nós vamos ver os anfíbios, que na escala evolutiva são os primeiros animais que conquistaram, mesmo que não totalmente, o ambiente terrestre. Alguns cientistas acreditam que peixes crossopterígeos primitivos, possivelmente muito semelhantes ao selacanto, originaram os tetrápodos, que é um grupo ao qual pertencem os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos atuais. Outros cientistas, porém, consideram que a origem dos tetrápodos poderiam estar em linhagens antigas de peixes pulmonados. Os peixes crossopterígeos são os peixes com nadadeiras lobadas, isto é, que se assemelham às patas dos primeiros anfíbios. A base das nadadeiras peitorais e pélvicas desses peixes é carnosa e suportada por um esqueleto ósseo interno. Acredita-se que eles podiam apoiar-se no solo com as nadadeiras e, entre aspas, caminhar, mesmo que bem desengonçados, pelo fundo do mar e no fundo dos rios. Esse modo peculiar de movimento lhes permitiria realizar incursões em terra firme à procura de alimento. Gradativamente teriam se adaptado às condições do meio aéreo e suas nadadeiras evoluído e se transformado em pernas. Essa é uma das hipóteses sobre a origem dos anfíbios, que teria acontecido entre 408 e 360 milhões de anos. E por que os animais que estavam tão bem adaptados na água resolveram desbravar o ambiente terrestre? Simplesmente porque o risco valia a pena. Digamos que eles vislumbraram um enorme ambiente sem inimigos, isto é, sem predadores, onde eles seriam os dominantes, com a maior facilidade de circulação de gases e com energia solar abundante para o crescimento de plantas, das quais se alimentariam, e aí não resistiram. Só que tinha um grande problema: a desidratação, com a exposição ao sol e também uma menor disponibilidade de água para excreção. Outro problema era a total dependência da água para a reprodução, pois eles têm fecundação externa e precisam da água para que o espermatozoide chegue ao óvulo. Então, sair da água trouxe um enorme desafio. Mas, pelo visto, a aventura valia a pena, pois atualmente são conhecidas aproximadamente 5.900 espécies, com representantes em praticamente todos os ambientes terrestres e de água doce, com exceção das regiões de climas extremos e das ilhas oceânicas mais remotas. Os anfíbios primitivos foram as formas dominantes durante muito tempo, mas poucos representantes sobreviveriam até os dias atuais. Os anfíbios ainda existentes são resultados da evolução e da seleção natural sofridas desde o aparecimento dos primeiros seres desta mesma linhagem. Adaptações à vida parcialmente terrestre selecionadas ao longo da evolução são refletidas nos anfíbios atuais. O surgimento do processo de metamorfose nos anfíbios também foi uma adaptação importante à vida fora da água. Vejam aqui as duas formas de vida, a larva aquática e o adulto terrestre. Sobre esse processo de metamorfose nós falaremos mais para frente. No tegumento desses animais não há a presença de escamas típicas dos peixes. Essa perda deve-se à necessidade de uma pele mais fina e vascularizada, a qual funciona como complemento à respiração pulmonar, que ainda é um pouco eficiente, muito pouco eficiente. O tegumento dos anfíbios, assim como o da maioria dos seres vivos, é um sistema variado e adaptável de órgãos que possui diversas funções
como a proteção física, o balanço hídrico, a regulação térmica, o auxílio à locomoção, à respiração, à secreção, à sensação térmica, etc. A epiderme dos anfíbios é delgada, porém apresenta um mucopolissacarídeo específico que auxilia no controle da dessecação e um extrato córneo composto de queratina. A camada externa é composta por células mortas, que é substituída em intervalos de poucos dias. Esse processo é conhecido como muda e é controlado pelo hormônio tiroidiano. As abundantes glândulas mucosas secretam continuamente e espontaneamente substâncias que limpam e lubrificam a pele, além de mantê-la úmida para que a respiração cutânea seja possível. Diferente de outros vertebrados, a pele dos anuros, que são os sapos e as rãs, prende-se apenas ao longo de determinadas linhas. Essa peculiaridade garante flexibilidade para a eficiência de seu tipo de locomoção, os saltos. A permeabilidade da pele desses animais é significativa tanto para a osmorregulação quanto para as trocas gasosas e regulação térmica. A redução dessa permeabilidade acarreta a redução da entrada de oxigênio e a capacidade do animal utilizar o resfriamento por evaporação para a manutenção de sua temperatura corpórea dentro de limites estáveis. Da superfície externa para a interna também são transportados os minerais como sódio, importante na facilitação de entrada de água em espécies terrestres. Os anuros, por exemplo, não ingerem água via oral. Para a obtenção de água, eles se utilizam de adaptações que facilitam a reidratação a partir de fontes limitadas. Uma dessas adaptações é a chamada mancha pélvica, que é uma área altamente vascularizada da pele que se localiza na região da pelve. Essa área é responsável por grande parte da absorção cutânea e também pela redução da perda hídrica nos anuros. A pele dos anfíbios, muitas vezes de coloração vistosa, também serve como camuflagem, atrativo sexual ou de alerta, sendo as mais vistosas e as mais perigosas, geralmente. Essa coloração na pele apresenta uma enorme variação. Isso é consequência da combinação de células pigmentares na derme desses animais que são originadas a partir da crista neural durante o desenvolvimento embrionário, denominadas cromatóforos. A coloração é uma característica essencial para os anfíbios, pois confere a esses animais diversas estratégias de defesa e contribui na manutenção da homeostase, sendo inclusive capaz de ser alterada em pouco tempo para esse fim. Alguns estudos sugerem que a cor poderia atuar também na comunicação entre os anfíbios, sendo importante fator na seleção de parceiros. A coloração da pele dos anfíbios geralmente é relacionada a mecanismos de defesa, que podem ser divididos em dois grupos principais: a coloração cripta e a coloração apossemática. A coloração cripta permite que as espécies fiquem camufladas, de modo que a coloração e a forma do animal o tornam similar à aparência do ambiente em que vive. Quando o animal está imóvel ou se movendo lentamente, a coloração cripta tende a ser efetiva em evitar que seja detectado por predadores que são orientados visualmente. Podem formar padrões de listas, manchas ou faixas que permitem a camuflagem mais efetiva, interrompendo o contorno do indivíduo. A coloração chamada apossemática faz com que as espécies exibam uma coloração viva e contrastante com o substrato onde se encontram. Ela se associa a compostos implacáveis ou tóxicos, sendo um alerta honesto para desestimular o predador.
Espécies predadoras podem desenvolver ou aprender meios de reconhecer esses alertas, evitando presas em potencial. Diversas espécies apresentam cores entre as salamandras e anuros. Alguns exemplos bem conhecidos são encontrados na família Dendrobactidae, que ocorre em florestas úmidas da América Central e América do Sul. A rã de cor amarelo vibrante e com poucos centímetros, de nome científico Pilobacter terribilis, é um animalzinho bem conhecido e muito venenoso. Esse animalzinho produz veneno suficiente para matar 10 homens adultos. A substância produzida por esta rã se chama batrotoxina e provoca paralisia e morte quando entra na corrente sanguínea, mesmo que em pequenas doses. O interessante é que essas rãs não fabricam seu próprio veneno, mas o absorvem dos insetos dos quais se alimentam, como formigas, por exemplo. Os índios usam essas rãs para envenenar suas flechas, e os cientistas estão estudando as substâncias presentes nelas na esperança de criar novos medicamentos como analgésicos, estimulantes e anticancerígenos. Mas outros apresentam veneno somente em uma glândula da pele, a glândula paratoide, que fica bem atrás dos olhos dos sapos e de algumas salamandras também. Se parecem com verrugas, mas são glândulas que produzem uma substância leitosa com alcaloides que é usada na sua defesa. Porém, os sapos não têm como jorrar ou injetar essa substância que só em outro animal. Só o próprio homem se contamina ao manusear o sapo e espremer a glândula. Por isso dizemos que os sapos são venenosos e não peçonhentos. Por quê? Peçonhentos são aqueles animais que produzem substâncias tóxicas e têm como injetar essa substância em outro animal, como por exemplo, por meio de dentes ou por meio de ferrões. Então o sapo é venenoso e a cobra é peçonhenta, ok? Esse veneno pode causar, por exemplo, a cegueira em cães que, ao brincarem com o sapo, sem querer, espremem a glândula e o veneno espirra nos seus olhos. Temos 3 ordens de anfíbios. Primeira ordem, anuros. Isso é, não tem cauda. São os sapos que têm a pele grossa, a rã e a perereca, que têm a pele fina. São os mais abundantes e diversos, além de serem também os mais bem-sucedidos. Possuem hábitos sedentários, porém costumam ser ágeis em sua especialidade, a locomoção. A especialização do corpo para o salto é a característica mais evidente desses animais. Os membros pélvicos e os músculos funcionam como uma alavanca para a eficiência do salto. Outras especializações morfológicas se associam à locomoção, como o fato dos músculos pélvicos serem alongados e a tíbia e a fíbula serem fundidas. As pererecas têm discos adesivos entre os dedos e ventosas que lhes permite prender-se a superfícies verticais. Assim, elas conseguem, por exemplo, subir em paredes. Apesar de sua aparência despertar medo ou repulsa em muitas pessoas, as pererecas, bem como os sapos e as rãs, são importantes na manutenção do equilíbrio ecológico, porque ajudam a controlar a quantidade de insetos que podem se tornar pragas. As rãs são apreciadas também na culinária, tendo um gosto semelhante ao gosto do frango. A ordem Urodelos tem como representante a salamandra, representada por 620 espécies de corpo alongado, pele sem escamas, cauda longa e 4 patas. Devido à grande diversidade de espécies, as salamandras também ocupam uma grande diversidade de hábitats, com espécies terrestres, aquáticas e outras que são semiaquáticas.
A capacidade de regenerar a cauda é um mecanismo de escapar de predadores, uma vez que a parte da cauda se desprende, distraindo o predador potencial, e enquanto isso, a salamandra tem uma chance de fugir. O tamanho desses anfíbios pode variar, sendo o menor registrado em 4 centímetros, encontrado no México, e as maiores são encontradas no Japão e na China, e podem chegar a 1 metro. São animais carnívoros e encontram suas presas pela combinação de olfato com a visão. Comem geralmente invertebrados. Tem uma carinha bem bonitinha, né? Os ápodos são representados pelas cobras cegas, também chamadas de cecílias. Não possuem patas e possuem uma aparência semelhante às cobras ou grandes minhocas, os minhocossus. Sua cabeça é adaptada à escavação, uma vez que vivem boa parte da vida escondidas em solo úmido. O nome vulgar de cobra cega vem do fato de que seus olhos, quando presentes, são recobertos por uma pele. Em algumas espécies, no entanto, observa-se a presença de uma retina com a capacidade de perceber luz. Uma outra característica importante é que, em algumas espécies, observa-se escamas dérmicas, as quais estão ausentes em outras ordens de anfíbios. Uma característica interessante é que nessa ordem o macho possui o órgão copulador e a fecundação é interna, com indivíduos ovíparos e outros vivíparos. E as fêmeas cuidam de seus filhotes, que inclusive se alimentam de sua pele durante os 2 primeiros meses de vida. E também, por mais incrível que pareça, a mãe fica sem se alimentar e também produz uma secreção viscosa que é liberada pela cloaca para alimentar os filhotes. Não possuem escamas, a cloaca é longitudinal e em seu corpo há anéis queratinizados em seu comprimento. Um grupo liderado por pesquisadores do Instituto Butantan e apoiado pela FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, descreveu pela primeira vez a presença de glândulas de peçonha na boca de um anfíbio. O animal sem patas, que vive no ambiente subterrâneo, possui glândulas associadas aos dentes que, quando comprimidas durante a mordida, liberam uma secreção que penetra nos ferimentos causados nas presas, que são minhocas, larvas de insetos, pequenos anfíbios e serpentes e mesmo filhotes de roedores. O estudo foi publicado na revista Science. E futuramente proteínas encontradas nessas substâncias podem ser testadas como fármacos. Os anfíbios são tetrápodos, apresentam um esqueleto ósseo dividido em esqueleto axial, constituído pelo crânio e pela coluna vertebral, e esqueleto apendicular, constituído pelos ossos dos membros e pelos ossos que ligam os membros à coluna vertebral. Esses últimos compõem a cintura escapular e a cintura pélvica, que articulam respectivamente os membros anteriores e os membros posteriores à coluna vertebral. Os anuros e orodelos adultos são carnívoros. Alimentam-se de insetos, vermes, pequenos crustáceos, moluscos e outros animais que se movem no ambiente. As larvas aquáticas de rãs e sapos, conhecidas vulgarmente como girino, se alimentam de algas e restos de organismos mortos. Os ápodos comem minhocas e insetos. Vejam aqui um sapo comendo um artrópodo. A maior dificuldade na aquisição de presas no novo ambiente resultou no desenvolvimento da musculosidade e maior mobilidade da língua dos anfíbios. Além disso, houve o aparecimento de glândulas orais, as quais servem para facilitar a digestão do alimento, que é engolido inteiro.
e percorre o esôfago e chega ao estômago, onde se inicia a digestão. Em seguida, essa massa alimentar passa para o intestino delgado, onde desembocam canais que trazem a bile produzida pelo fígado e enzimas produzidas pelo pâncreas. Aí a digestão se completa e os nutrientes são absorvidos. Os resíduos que não são produzidos, não são aproveitados, seguem para a parte final do intestino grosso, onde ocorre a absorção do excesso de água e a formação das fezes. O intestino grosso se abre na cloaca, de onde as fezes são expelidas pelo ânus. Eu acho essa foto incrível. O olhar desesperado do ratinho e o olhar meio que sinistro do sapo demonstram que a natureza nem sempre o mais evoluído ganha a guerra, né? Tem-se que estar sempre atento e forte, como diz a música cantada pela Gal Costa, Divino Maravilhoso. As larvas de anfíbios respiram por brânquias e pela pele, respiração cutânea. Adultos respiram por pulmões e também pela pele. Pulmões de sapos e de rãs são razoavelmente eficientes nas trocas gasosas, com dobras ricamente vascularizadas. As salamandras, porém, têm pulmões rudimentares, com poucas dobras internas e dependem muito da respiração cutânea para sobreviver. Daí a importância da pele estar sempre úmida. Nos anfíbios, ao contrário dos contrictes e actinopterídeos, as narinas se abrem na parte superior da cavidade bucal em orifício chamado de coanas. Para ventilar os pulmões, os anfíbios abrem as narinas e baixam o assoalho da cavidade bucal, fazendo com que o ar penetre na boca pelas coanas. Aí depois fecham as narinas e contraem os músculos do tórax, fazendo com que a parte de ar contida nos pulmões volte para a boca, onde se mistura ao ar recém-inalado. Relaxando os músculos torácicos e elevando novamente o assoalho da boca, com as narinas ainda fechadas, eles forçam o ar da boca a passar para os pulmões. Graças à glote, que é uma válvula localizada na laringe, o ar pode ser mantido nos pulmões dos anfíbios por um certo tempo. Enquanto isso, eles abrem as narinas e eliminam o ar da boca e captam mais ar para recomeçar outro ciclo de ventilação pulmonar. A estrutura do sistema circulatório dos adultos está inteiramente associada ao desenvolvimento dos pulmões. Os anfíbios têm circulação dupla, isso é, em 2 circuitos. Na pequena circulação, o sangue venoso enviado pelo coração vai para os pulmões, aonde é oxigenado, e volta ao coração. Na grande circulação, o sangue arterial é enviado às diversas partes do corpo, que vai oxigenar os tecidos e recolher o gás carbônico eliminado pelas células depois do metabolismo celular, e assim o sangue se transforma em sangue venoso que volta ao coração. Nos anfíbios adultos, o coração tem 3 câmaras, 2 átrios e um ventrículo. As veias trazem ao coração o sangue venoso proveniente dos tecidos, lançando em um seio venoso, de onde segue para o átrio direito. Ao mesmo tempo, reparem, o átrio esquerdo recebe sangue oxigenado proveniente dos pulmões. A contração simultânea dos átrios envia sangue venoso e sangue arterial para o ventrículo, onde os 2 tipos de sangue se misturam. A contração do ventrículo bombeia esse sangue parcialmente oxigenado para uma grande artéria chamada aorta, que se ramifica, prolongando-se até os pulmões e os demais órgãos do corpo. A circulação, então, é fechada, o sangue só circula dentro de vasos ou órgãos, é incompleta porque o sangue arterial se mistura ao sangue venoso no ventrículo, e dupla, porque há 2 circuitos, como nós vimos, a pequena circulação e a grande circulação.
É importante considerar que o desenvolvimento de uma terceira cavidade no coração permitiu o aumento do tamanho do corpo dos animais, que posteriormente evoluíram dos anfíbios. A excreção dos anfíbios é feita por um par de rins localizados na cavidade abdominal. Os rins removem do sangue a ureia, que é o principal produto de excreção dos anfíbios adultos. A ureia é excretada em uma solução denominada urina, que se segue por um par de ureteres até a cloaca, de onde é eliminada. As larvas excretam amônia. Os olhos dos anfíbios são desenvolvidos, porém só enxergam objetos em movimento. Essa é a razão pela qual se alimentam de animais vivos. Têm audição muito boa e muitas espécies utilizam o quachar para atrair seu parceiro. As larvas têm linha lateral semelhante à dos peixes, as quais permitem detectar vibrações na água. O macho quacha e assim chama a fêmea, e que também assim ele utiliza esse quachar para delimitar o seu terreno. A reprodução dos anfíbios é bem interessante. Na maioria dos anuros, a fecundação é externa, porém algumas espécies podem apresentar fecundação interna e originar filhotes vivos. Os machos quacham para atrair a fêmea e elas também podem quachar avisando que seus óvulos estão maduros e já podem ser postos. Quando um casal da mesma espécie se encontra, ocorre o abraço nupcial ou amplexo nupcial. Os machos apresentam maior variedade de estratégias sexuais que as fêmeas, e isso se deve ao fato de serem mais abundantes do que elas e por isso mais propensos à competição. Os anuros são considerados modelos de estudos de seleção sexual e o conhecimento sobre seus comportamentos ainda estão sendo estudados. O modo reprodutivo típico de um anuro é caracterizado pela deposição de ovos aquáticos, dos quais eclodem girinos igualmente aquáticos que sofrem metamorfose, originando pequenos sapos terrestres. Os tipos de cuidados parentais também são diversos. Alguns anuros desenvolvem e podem permanecer com seus ovos perto ou até mesmo sobre eles. Anuros terrestres põem ovos com desenvolvimento indireto e permanecem com eles, podendo atacar predadores que se aproximam do ninho. Outros ainda, em vez de permanecerem junto, carregam consigo os seus ovos até eles eclodirem. Os ovos são desprovidos de casca e, em geral, envoltos por uma ou mais camadas gelatinosas que os protegem contra choques predadores e parasitas. As larvas são denominadas girinos. Elas têm cauda e a cabeça e o corpo ovoide. O girino é um animal completamente diferente do adulto, tanto no aspecto morfológico como no aspecto ecológico. A metamorfose pode ser dividida em 3 fases. Na primeira, chamada de pré-metamorfose, os girinos crescem em tamanho. Na segunda fase, chamada de prometamorfose, surgem os membros posteriores e o girino continua crescendo. Na última fase, surgem os membros anteriores e a cauda regride. A metamorfose envolve outras mudanças importantes, como o crescimento de uma larga boca e uma língua, que é protátil, o fechamento das fendas branquiais e o desenvolvimento dos pulmões. É importante citar que essas mudanças são controladas pela ação da tiroxina, que é um hormônio secretado pela glândula pituitária. Através de estudos sobre a ecologia dos girinos, foi possível entender o que levou muitas espécies de anuros a manterem um padrão ancestral de história de vida que inclui uma fase larval.
O principal fator talvez seja a diferença nutricional entre a larva e o adulto. Os girinos são a maior parte dos anuros são herbívoros, filtradores, enquanto os adultos são carnívoros, que capturam suas próprias presas. Assim, a história de vida que inclui o girino apresenta certas vantagens, porque esses animais exploram recursos que não são acessíveis aos adultos. Esse slide resume, então, o ciclo reprodutivo dos sapos. Os adultos se abraçam, lançam suas células sexuais na água. Após a fecundação, os ovos eclodem e liberam os girinos. Esses sofrem metamorfose, que é um conjunto de várias modificações, por exemplo, retração da cauda, formação de patas, evolução dos pulmões, desaparecimento das brânquias e também diferenças nas formas de alimentação e na captura de alimentos. Esse é um fenômeno que ocorre em salamandras, em que consiste em desenvolvimento somático, de maneira que a maturidade sexual é atingida em um organismo que retém características ainda de jovens. Esses indivíduos não sofrem metamorfose completa e permanecem sempre no estágio larval, como é o caso das salamandras proteus e das salamandras gigantes do Japão. Está associado a uma atividade insuficiente do hipotálamo, e mesmo adultas, elas continuam com brânquias como as larvas. As civilizações antigas veneravam os sapos. Os egípcios, por exemplo, tinham um grande respeito pelos sapos, considerados como futuros bebês. Os chineses e indianos acreditavam que o mundo apoiava-se nas costas de um sapo gigante e que os terremotos ocorriam devido à movimentação desse sapo. Na América Central, a civilização maia considerava o pachá das rãs como a anunciação das chuvas. Por meio dessa associação com a água, as rãs eram relacionadas não somente com o crescimento das plantas, mas também com a fertilidade e com o nascimento. Índios brasileiros também consideravam os anfíbios como os guardiões das águas. Na Idade Média, rãs e sapos eram associados a manifestações do mal e também à bruxaria. Esse fato influencia até os dias atuais, tanto que existem poucos estudos e pesquisas direcionadas aos anfíbios, elemento-chave para o equilíbrio do riquíssimo ecossistema de nossas florestas. Os anfíbios representam a transição evolutiva entre as formas bem adaptadas aos meios aquáticos e terrestres. Tal transição tornou-se adaptações à sobrevivência, desenvolvimento e reprodução no nosso ambiente. Porém, no Brasil, 41 espécies de anfíbios estão ameaçadas de extinção e em todo o mundo, muito mais espécies estão sofrendo com a elevação da temperatura da Terra e com a destruição de seus habitats. Por outro lado, ainda estão sendo descobertas novas espécies, como a rã, que mede de 7 a 8 milímetros e foi encontrada em uma floresta da Nova Guiné. É o menor vertebrado do mundo. Bem, alunos, acabou. Até a próxima aula, ok?